queria agradecer aí já a presença do pessoal que já está entrando. Acho que a gente pode já começar, né, Saulo? Que a gente tem 1 hora de discussão aí, depois de 60 minutos o Instagram derruba. A gente pensou em fazer essa live de 50 minutos de mais uma conversa informal entre eu e Saulo, onde a gente tem como objetivo falar um pouco sobre a implementação da LGPD, que é a Lei Geral de Proteção de Dados brasileira, o impacto que ela tem no direito empresarial, nas empresas, no âmbito empresarial. Porque o impacto dessa norma, ele é muito amplo. Ele atinge tanto o setor público como a iniciativa privada. Então, a gente vai discutir aqui com foco específico para as empresas. E aí, antes de tudo, eu queria me apresentar. Eu sei que tem muitas pessoas aí, algumas pessoas já me conhecem. Eu sou Torben Maia, eu sou advogado. Eu trabalho no Paulo Maia Advocacia. Eu coordeno a parte do direito empresarial lá e da parte do direito digital, que hoje está praticamente muito ligado a essas duas áreas. E o que eu venho percebendo é que, de um tempo para cá, essa questão de proteção de dados, de base de dados pessoais, de direito à privacidade, ela começou a se tornar uma discussão muito atual e até mesmo uma exigência, né, Sal, dos usuários, dos consumidores de redes sociais e agora também de empresas que começam a se utilizar da internet para oferecer serviços, para comercializar produtos. Então, a gente começa a perceber uma demanda muito grande, tanto dos consumidores, dos usuários, mas também uma demanda a nível global, de países mesmo que já estão encampando, a exemplo da União Europeia. A gente vê também a Califórnia, que aprovou recentemente uma legislação de proteção de dados dos consumidores. Então, a gente percebe que é uma discussão muito atual. E aí, feita essa minha apresentação, eu queria também apresentar a vocês Saulo, Luciano Saulo Ramos. Ele já trabalha conosco, é um parceiro lá do escritório, faz a nossa segurança da informação lá da nossa base de dados lá no escritório. Saulo trabalha com tecnologia da informação e ele é formado pela ESIM, aí já com graduação para se tornar DPO, que é, para quem gosta aí de futurismo, é uma das profissões do futuro, Data Protection Officer. Seria a pessoa responsável dentro da empresa por fazer a comunicação entre a autoridade nacional que vier a ser criado nos países, que vai fiscalizar, que vai fazer a punição de eventuais violações à proteção de dados. Então, assim, já se aposta que essa é a profissão do futuro, uma das profissões do futuro, a do DPO. E Saulo está aí concluindo a sua graduação pela ESIM, que é uma instituição internacional, para se tornar DPO. Então, queria acrescentar mais algumas informações, Saulo? É exatamente isso aí, né? Eu sou CEO da RLW Tecnologia, trabalho na área de segurança há mais de 14 anos. Como o Torben falou aí, eu terminei a certificação do Data Protection Officer, conhecido como oficial de proteção de dados, é o intermediador da empresa com o órgão regulamentador e com o tratador da informação. Então, mais vamos falando na live. E aí, então, queria começar falando porque a gente está fazendo essa live hoje, ainda que hoje eu divulguei em alguns grupos meus e aí algum amigo meu falou assim, a LGPD ela foi prorrogada, a sua vacatio legis, né, a sua entrada em vigor para o ano que vem, no sentido de que não havia tanto motivo para a empresa se adequar, já que não havia assim, essa obrigação e essa imposição legal. E aí eu queria voltar um pouquinho para falar, só para fazer uma introdução com relação a essa temática. A gente começa a perceber uma migração já no final do século passado para o meio digital. A gente vê aí muita coisa começando a se digitalizar, desde a terceira revolução industrial, também conhecida como revolução digital. A gente viu as informações que se encontravam no meio físico virem para o mundo digital. E aí, a internet, como é uma terra de ninguém, as pessoas começaram a consumir muitos dados, a trazer muita informação para a internet, informações pessoais sobre seu nome, seu endereço, profissão, gostos, desgostos. E esses dados eles começaram a se acumular num volume muito grande
e veio a se tornar o que hoje nós conhecemos como Big Data, que é uma complexidade, é um volume de dados gigantesco, que permite com que você consiga destinar essa quantidade de informações para qualquer finalidade possível. E aí você vai ter como explorar politicamente, você tem como explorar comercialmente. Existe uma série de maneiras de se explorar essas informações que se encontram hoje aí rodando na internet. Então, de um lado, você tem o Big Data, que é essa complexidade, e do outro lado você tem o Data Analytics, que é uma ferramenta que as empresas também já estão começando a utilizar bastante. E aí a gente vai para o escândalo do Cambridge Analytics, que foi o que aconteceu na última eleição presidencial dos Estados Unidos, onde a gente viu aí o escândalo do Facebook com o comitê de campanha de Donald Trump, que se utilizou dessas informações que estavam ali, que eram disponibilizadas pelos usuários no Facebook, e aí o comitê de campanha, segundo denúncias, ele se aproveitou desse Big Data, dessa quantidade de informações pessoais para criar produtos personalizados para os cidadãos, dando a entender que houve uma manipulação da eleição. E aí, depois desse escândalo, ficou conhecido como o escândalo do Cambridge Analytics, sobretudo a União Europeia encampou nessa aula as discussões sobre a necessidade de se regulamentar a exploração, seja ela comercial, seja ela política, dos dados pessoais dos cidadãos. E aí, em 2016, foi aprovado a GDPR na União Europeia, que é a General Data Protection, que regula lá a exploração dos dados. É a General Data Protection Regulation. Lá a nível da Europa. E aí, aqui no Brasil, agora em 2018, foi aprovado a LGPD, que é uma legislação geral de proteção de dados. Já existiam outras normas que tratavam sobre proteção de dados, já normas até bem antigas, a gente vê o Código de Defesa do Consumidor, já falava aí já dava algumas noções sobre a proteção de dados. A gente teve até antes da LGPD o Marco Civil da Internet, que tratou também sobre essa temática. Teve a Lei do Cadastro Positivo, que mudou completamente a maneira como os gestores de créditos, eles fazem o tratamento dessas informações. Até então, o consumidor ele precisava autorizar a divulgação dessas informações, das informações de crédito, de débito, de empréstimos que as pessoas têm. Então, isso foi reformulado. Hoje, a Lei do Cadastro Positivo de Crédito, a regra é permitir a exploração e só caso o consumidor não queira, ele venha revogar, mas há uma presunção de autorização para as gestoras de crédito. E aí a gente entra agora com o ápice dessa discussão com a LGPD, que foi promulgada aqui no Brasil em 2018, mas que até agora ainda não conseguiu, né, entrar em vigor. Nos bastidores, na área de segurança, há se discutido muito que ela não iria entrar em vigor em agosto, mas provavelmente acho que não, porque o Brasil está muito atrasado nessa questão de regularização de proteção de dados. Assim como ela foi criada em 2016, como você falou, em 2018 a União Europeia ela botou em execução, e em 2018 a nossa lei ela foi erguida e foi fundamentada em 2019, agora 2020, no caso 2021, né? 2020. Ela vai entrar em vigor em agosto. E provavelmente eles não vão cancelar essa lei. Eles vão sim na questão das sanções. Eu acho que vai haver mais um motivo de educação, mas a lei ela vai ser implementada. Não tem como ela ser cancelada. Lembrando bem que na União Europeia, juntamente com a lei que foi criada, a gente tem também os órgãos que aplicam as sanções, assim como o ANPD, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que aplica a regulamentação, as multas, que vai fazer o papel de fiscalização. Então, lá, a gente tem medidores e tem sites que nos mostram essas multas em diversos segmentos, como marketing, como hospitais. Inclusive, abrindo um parênteses agora, eu lembro bem de um dado que eu estava lendo hoje, de um hospital, de um funcionário que foi demitido do hospital e deixou sua bolsa lá com os dados dentro, com as informações dele. E ao hospital entregar essa bolsa para esse médico ou enfermeiro, não sei bem quem era, dentro constava 300 formulários de pessoas que eram do hospital e que tinham feito tratamentos de droga lá.
Então, ele processou e caiu em não conformidade e o órgão aplicou as sanções, assim também como o nosso órgão atualmente, Tobin. Ele foi eleito, porém ele não está em execução ainda, né? E para nós fazermos a adequação em muitas leis, muitas regras, a gente vai precisar fazer as RPDs, né? E para dar continuidade contextualizando esse assunto do órgão regulamentador e da lei, você pode dar segmento aí ao que você estava falando. E aí, o que foi que a gente percebeu? A LGPD, ela praticamente veio com dois objetivos. De um lado, ela visou trazer transparência para quem faz gestão e quem faz tratamento de dados pessoais. Então, seja uma pessoa física, ou seja uma empresa, ou um órgão estatal, uma autarquia, que trabalha com base de dados, informações pessoais de outras pessoas, então elas têm que se adequar às regras da LGPD. E aí, o que foi que a LGPD determinou? Sobretudo, transparência para quem trabalha com dados. Então, de um lado, as empresas elas têm que trazer mais transparência para o destino que ela está dando, aquelas informações que ela colheu, como ela está explorando, se ela está compartilhando com outras pessoas. E, de outro lado, ela criou direitos para o que ela chama de titular de dados. Titular de dados seriam aquelas pessoas físicas ou jurídicas que, segundo as informações que foram colhidas, você consegue identificar sobre quem se trata, né? Então, a LGPD ela criou alguns direitos para esses titulares dessas informações, desses dados. E você queria acrescentar alguma coisa, Saulo? Você tinha falado? Exatamente. A lei em si, quando ela foi criada, como você mesmo falou, ela foi criada para proteger os nossos dados, né? Seja eles pessoais ou sensíveis, né? Ou seja, a finalidade dela é proteger a privacidade dos cidadãos brasileiros ou estrangeiros que se encontram no Brasil e que se tenha seus dados coletados, processados de alguma forma. Ou seja, se o dado é coletado aqui e tratado aqui, ele entra na lei. Se o dado é coletado fora e é tratado aqui, ele entra na lei, ou seja, é uma lei extraterritorial. Então, com isso, ela criou, como você mesmo falou, ela criou responsáveis, agentes de tratamento para tratar esse dado. Mas o foco dela se resume basicamente em tratamento de dado pessoal, né? A finalidade dela. Né? Seja sensíveis ou não sensíveis. Né? Aí você poderia falar um pouco dessa questão dos dados sensíveis e não sensíveis. Isso, só abrindo um parênteses com relação a isso que você falou, Saulo, sobretudo com dados virtuais, a lei tentou abranger todo tipo de tratamento, mas também em qualquer local em que for feito esse tratamento, porque desculpa aí, foi que eu tenho um limitador do Instagram e ele funcionou agora. O que é que o legislador ele se antecipou? A gente vê muitos casos de empresas multinacionais, e nesse caso de tecnologia é bastante comum empresas de outras nações, de outros países, oferecerem serviços aqui para o Brasil. Então, você, por exemplo, lá meu escritório, por exemplo, lá a gente trabalha com uma base de dados dos clientes, informações pessoais, nome completo, RG, CPF, profissão. E aí, o que é que eu faço? Eu contrato um outro sistema e jogo essas informações dos meus clientes nesse sistema. Poderia ser que esse sistema que eu contratasse tivesse o seu armazenamento dos dados lá na China, no Afeganistão, em qualquer outro país, numa possível tentativa de burlar a aplicação dessa lei. Então, a LGPD ela se antecipa a isso e ela traz uma série de incisos nessa legislação em que, ainda que a empresa que vai gerir ou que estiver naquela cadeia de produção de dados, que ainda que ela não esteja localizada geograficamente no país, se ela armazenar dados de cidadãos brasileiros ou se ela for oferecer produtos e serviços aqui no Brasil, ainda assim ela não foge da aplicação da LGPD. E aí, Saulo, termina aquilo que a gente estava conversando. A LGPD ela tentou pegar todo mundo, né, numa tentativa de abranger a maior quantidade de pessoas possíveis e a maior atividade possível. E vale destacar, Top, que essa lei tem muitas pessoas enganadas. Ela não é feita só para a empresa.
Na lei 13.709 do artigo 3º, ela diz: esta lei aplica-se a qualquer operação de tratamento realizada por pessoa natural. A gente pode dizer, o que é uma pessoa natural? Uma pessoa natural é um ser humano capaz de direitos e obrigações na esfera civil, ou seja, essa lei é para todas. Se você pegou um dado e você vai tratar um dado, seja sensível ou não sensível, daqui a pouco a gente explica o que é dado sensível e não sensível, se você vai tratá-lo, você cai na lei. Então, essa lei é para todo mundo, seja empresa ou não. Então, tem muitas pessoas que têm a ideia que essa lei é só para a empresa, e não é, entendeu? É para todo mundo. Ela é importante nas empresas, tem que ser implementada nas empresas para fomentar o negócio dela, porque hoje a gente bem sabe, para você ter uma relação de comércio exterior, se você não tiver em conformidade, a primeira coisa que eles vão pedir, você está em conformidade com a GDPR, se não está, não fecha negócio. Assim também, você como vai contratar algum sistema, alguma tecnologia para a sua empresa, a primeira coisa que você vai perguntar, seu sistema está de acordo com a norma LGPD, está sim ou não? Se não tiver, hoje em dia, seja qual for a empresa, não vai conseguir fechar negócio. Exatamente. E a tendência é essa do mercado. E só voltando mais atrás um pouquinho, questão da lei, da questão do órgão regulamentador, a ANPD. Apesar dele não estar em vigor, você, como a gente estava conversando hoje à tarde, já tem causas sendo julgadas baseadas na lei. A justiça está se baseando na LGPD e suas regras e suas normas para poder julgar determinadas causas. Apesar de um órgão regulamentador não estar em ação, não estar fazendo o papel que lhe é devido atualmente, de fiscalização, de multas, de investigação, mas, em paralelo, a justiça, o mercado, automaticamente vai fiscalizar. É só questão de tempo. Exatamente. Então, todas as empresas têm que começar a se adequar, têm que ver o seu processo de dados, sua coleta, seu tratamento. Outra coisa que vale salientar também são a questão da conformidade, de você pedir a legalização de usar o dado. Você não pode pegar um dado hoje simplesmente de um cliente e fazer o que você quer. Você tem que botar dentro da conformidade, tem que botar dentro da norma. Você falou num ponto interessante, Saulo, é a questão do valor de mercado que praticamente está sendo criado hoje em dia nessa realidade que a gente está vivendo, de que essa questão da proteção dos dados, que as empresas conseguem oferecer uma segurança no tratamento que elas fazem dos dados dos seus clientes, está se tornando praticamente um valor de mercado. E aí eu só me lembrei agora de uma notícia que eu não sei se é fake news, mas eu queria trazer só a nível de discussão aqui, discussão doutrinária, vamos dizer assim, do caso do Zoom, que aí veio essa pandemia, foi uma pandemia mundial, né? E as pessoas elas passaram a realizar muitas reuniões de trabalho, inclusive conversar sobre questões sensíveis da empresa, questões pessoais, através dessa plataforma. E aí se divulgou depois que houve um grande vazamento de dados, de que as informações elas praticamente estavam sendo acessadas por hackers. Então vamos supor que a Zoom tivesse sua sede aqui no Brasil e aqui a LGPD já estivesse em vigor. Não existe mais somente essa questão da imposição legal. Os usuários, os consumidores, eles já exigem agora das pessoas que exista um nível de padrão de qualidade com relação a como você vai explorar, como você vai conseguir proteger aquelas informações. Isso já é algo que a gente começa a perceber até mesmo, por exemplo, no Facebook. A gente vê aqueles jogos, aqueles outros aplicativos do Facebook que você tem que autorizar a concessão de dados. Eu conheço pessoas que preferem não usar esses jogos, não participar da brincadeira do jogo, do aplicativo, porque ela vai ter que ceder essas informações. Então a gente já percebe o mercado meio que exigindo, os usuários, os consumidores exigindo um padrão de qualidade das empresas, né? Então, assim, não é mais apenas uma questão de obrigação legal, é uma questão de posicionamento de mercado, você conseguir mostrar para os teus clientes, mostrar para os usuários que você consegue coletar aquelas informações, que você, de uma maneira muito transparente, vai dizer a ele quais são as destinações que você vai estar, que você vai armazenar por um determinado tempo e você depois vai excluir essas informações e que você consegue fazer dentro lá do teu servidor, dentro do teu sistema que tu escolheu lá, do teu banco de dados, você consegue ter segurança
para que aquela pessoa, que aqueles dados delas não vão ser vazados, que um funcionário, por exemplo, você tem uma empresa que trabalha aí fazendo comercial, por exemplo. E aí você tem uma base de dados muito grande de pessoas, do que é que ela compra naquela empresa, quais são os gostos daquela pessoa, e você tem um empregado da empresa que tem acesso a essas informações, por exemplo. Então, E outra coisa, Toby. Pode falar, Saulo. E outra coisa, Toby. O consentimento, ele não pode ser genérico. De forma nenhuma, ele tem que ser muito pontual. Você não pode pegar um dado de um cliente agora, eu vou pegar um e-mail e de forma genérica, dizer, não, vou usar para marketing. Você não pode mais fazer isso. Você tem que pegar o e-mail e ser muito pontual no que fazer. Eu vou pegar seu e-mail, vou enviar para terceiros, vou fazer marketing para futebol, etc, etc. Não pode ser mais algo genérico. Uma coisa que eu vi hoje, estava consultando esse site que nos dá, nos diz quais são as multas que são aplicadas diariamente. Tinha uma multa que foi aplicada em um colégio porque um usuário recebeu umas fotos do colégio e lá tinha dados do pessoal. E recebeu uma multa, se eu não me engano, chegou a quase 50 milhões, ou a quase a 2 milhões, se eu não me engano. Então, ou seja, é uma coisa extremamente sensível e as empresas têm que olhar com um olhar um pouco criterioso, têm que começar a sua adequação, porque, como já foi falado, é questão de tempo para que não só o órgão regulamentador ele comece a fazer a fiscalização, como o meio jurídico e as pessoas comecem, elas próprias mesmas, começarem a monitorar se seus dados estão sendo vazados ou não. Isso, exatamente. E com relação a essa questão que a gente falou no começo, Saulo, da prorrogação, da não prorrogação, qual é o cenário hoje? O cenário hoje, segundo a legislação que está em vigor agora, é que a LGPD ela vai entrar em vigor em agosto desse ano, em agosto de 2020. Tanto no que se refere às penalidades, como no que se refere às obrigações para quem trabalha com tratamento de dados. Então, há 2 semanas, o Senado aprovou um projeto de lei em que posterga a entrada em vigor da lei para janeiro de 2021 e as multas seriam aplicadas em agosto de 2021. Mas a norma, as suas disposições em geral, elas já entrariam em vigor em janeiro, se esse projeto for aprovado, e as penalidades seriam aprovadas em agosto. Então, o que é que isso quer dizer? Primeiro, não houve uma postergação de fato da entrada em vigor dessa norma. O que houve foi uma aprovação no Senado. Essa proposta ela tem que ser aprovada também na Câmara e depois que for aprovada na Câmara sem nenhuma alteração, ela vai ser encaminhada para o presidente da República sancionar ou vetar essa lei. O que é que a gente está escutando falar aí? Ano passado foi aprovado o acordo do Mercosul, o acordo de livre comércio do Mercosul com a União Europeia. E lá na União Europeia já existe a GDPR, como a gente estava discutindo até bem pouco. E o que é que está acontecendo? E o que é que está acontecendo hoje? A União Europeia ela está exigindo dos seus parceiros comerciais, dos seus parceiros diplomáticos, que eles tenham uma legislação local que seja compatível com a GDPR, para que eles possam fazer a transmissão dos dados e, consequentemente, o relacionamento comercial, o relacionamento diplomático. Eu já li algumas notícias, até mesmo que a Europol, que é a polícia, o equivalente à Interpol na União Europeia, ela estava se negando a fazer a transmissão de dados no que se refere a investigações criminais, de tráfico internacional de drogas, tráfico internacional de pessoas, porque alguns países, a exemplo do Brasil, não tinham uma norma específica que desse uma segurança de como essas informações seriam trocadas, quem poderia acessar essas informações, como é que se daria o tratamento aqui a nível do Brasil. Então, a gente percebe que, embora o Senado talvez tenha cedido a um lobby das empresas, porque a gente é até compreensível, é uma realidade muito, muito nova, né, para as empresas, uma série de obrigações que vai trazer uma governança muito nova, muito diferente, questão de gestão de processos, de gestão dessa base de dados. Então, traz muitas obrigações para as empresas e que, se essas obrigações forem descumpridas, elas têm graves penalidades. Então, talvez cedendo a um lobby empresarial, aí o Senado aprovou essa legislação postergando,
mas assim, existe uma pressão também muito grande para que não seja postergado. Então, pode ser que na Câmara não passe, pode ser que o presidente da República também não passe, mas se passar, é uma realidade que ano que vem já está aí de novo, batendo na porta das empresas, né? E eu acredito, Top, que não vai postergar, não tem como, porque o Brasil está muito atrasado em tratamento de informação e também para seu comércio exterior, né? Então, a gente fez um comentário geral da lei, entendeu por que ela foi criada. Ela foi criada para tratar os dados pessoais, certo? Então, sobre ela, em torno dela, ela nos ensina a como tratar esses dados, a como cuidar desses dados. Ela diz que todo dado que for sensível ou não, a gente tem que tratar. Consequentemente, também, ela trata de outras abordagens, que é na parte de segurança. Ela diz, olha, você tem o dado na sua mão, se você vai guardar na sua empresa, você tem que ter segurança. E como é que você vai prover a segurança? Você faz uso das ISOs, ISO 27001, ISO 27002. E sobre esse conteúdo, ela também ela constrói os responsáveis, que a gente chama agentes de tratamento. Então, a lei ela gera três. Um controlador, que é a empresa, que vai ter a posse dos dados cedido pelo titular do dado. A gente tem dentro da empresa o operador, é aquele que vai tratar o dado. Dentro do operador, a gente tem a figura do terceiro, que vai tratar os dados, e consequentemente, a gente vai ter o encarregado, que é o DPO, o Data Office Protect. É aquele cara que vai ser o intermediário entre o titular do dado e o órgão regulamentador. Vai ser ele que vai responder. Então, tratando desses três encarregados, se a gente olhar para o tratador, o operador, se houver algum roubo de informação do terceiro, quem é culpado é o controlador, porque é ele que vai dar a conformidade para o operador. Ou seja, ele que vai analisar as políticas, ele que vai analisar o ambiente, ele vai analisar aonde o banco de dados dele está. Vou dar um cenário hipotético aqui para que vocês possam entender. Dentro da empresa, você tem um sistema tipo TOTS, que é onde você vai ter vários módulos agregados a ele, o sistema financeiro, RH, de compras, e dentro desses módulos tem o terceiro, que ele é dono do sistema do RP, que é esse sistema de gerenciamento da empresa. Então, se houver um vazamento desse sistema, se o banco de dados dele que está na nuvem, ele não tiver em conformidade, não tiver um bom firewall, e outra coisa, um detalhe que eu me lembrei agora, que todo tratamento dentro de um banco de dados que se tange a informação, ele tem que ter um log para quando o usuário, porque o detentor da informação, o titular, ele tem o direito de chegar na empresa, não, meu amigo, eu não quero mais meu dado aí, delete. Então, você tem a obrigatoriedade diante da lei para mostrar ou ceder recursos para que ele possa fazer isso. Você pode disponibilizar um link no site, você pode disponibilizar o e-mail do DPO, que justamente o papel do DPO, que a lei chama ele de encarregado, esse é o papel dele, de receber esses dados e repassar para a empresa. É ele, aonde tiver dado, é ele que vai olhar. Se houver alguma mudança no processo, quando houver a adequação, que a gente chama um processo de framework, que é a estrutura, que a gente vai montar os meios, tudinho, que a gente vai botar a parte de conformização do ambiente, se houver alguma mudança, ele tem que ser consultado para fazer as adequações. Então, ou seja, agora a gente tem essas três pessoas que estão envolvidas em todo o processo e pode continuar, Toba, agora. Para exemplificar, Saulo, a gente poderia trazer vamos escolher aqui um ramo de empresas onde a gente poderia trazer mais para perto do pessoal. Vou dar um exemplo aqui, lá o caso do nosso escritório, que a gente inclusive está quase finalizando a implementação da LGPD, ainda que ela seja postergada, a gente vai terminar, viu, Saulo? Vai, não. Lá no escritório, por exemplo, no caso de direito de família, onde a gente trata com informações pessoais e até mesmo informações bem íntimas das pessoas, certo? Informações de renda, informações de filiação. Então, o que acontece? Eu tenho lá o escritório e uma pessoa me contrata para que eu trabalhe numa ação de guarda para ela. Então, o que é que eu faço? Eu, enquanto escritório, vou colher as informações desse meu cliente.
Eu vou pegar os dados pessoais dela, vou pegar o nome completo, vou pegar a data de nascimento, vou pegar os dados do filho dela. Eu, segundo a LGPD agora, eu só tenho o direito de colher informações que sejam necessárias para a finalidade. Qual é a minha finalidade? É defender os direitos do meu cliente naquela ação de guarda. Então, por exemplo, eu não teria para que colher informações de onde ela esteve no ano passado, todas as compras que ela fez, informações desnecessárias agora, segundo a LGPD. Se ela desvirtuar a finalidade, você já estaria violando essa norma da LGPD. Então, eu vou colher do meu cliente somente as informações pessoais que eu preciso para a finalidade pela qual ela me contratou. Então, segundo a LGPD, eu sou também o controlador desses dados. Estou correto, Saulo? Corretíssimo. E outra coisa, Toby, a gente tem que ver como você botou na prática. Vamos olhar agora para uma empresa, como o processo dela de adequação é tão complexo. Não é alguma coisa simples, é algo muito complexo. E hoje o que a gente mais se vê no mercado são pessoas vendendo pacote de adequação. Eu acho que não é muito saudável isso, porque o papel de adequação ele é muito complexo. Você chega dentro de uma empresa para prestar esse tipo de consultoria, você tem que fazer mapeamento de dados, mapeamento de fluxo. Isso leva tempo, porque no ambiente de trabalho e recursos, porque no ambiente de trabalho os dados são muito pulverizados. A gente vê dados, chega numa empresa, vê dados num compartilhamento, vê dado em pendrive, vê dado em impressora, vê dado na nuvem, no e-mail. Todo mundo acessando esses dados, né? Todos os funcionários. Todos os funcionários, você chega numa empresa hoje, você chega, olha numa mesa, está lá o dado. Muitas empresas têm a mania de usar rascunho de papel com dados, que tem lá dentro tem dado. Isso foge da conformidade. Então, ou seja, o trabalho de adequação da empresa, ele é muito complexo e leva tempo. Não tem como vender um pacote, porque cada empresa é cada empresa, como você falou no começo. Uma empresa na área de medicina é uma coisa, uma empresa de comércio é outra coisa. Então, o banco de dados em si é diferente. E nessa adequação, além da coleta, do rastreabilidade dos dados, a gente tem ainda a parte de segurança que tem que montar. Né? A segurança da informação e as ISOs que ela pede para nos implementar vai muito mais além da parte de tecnologia. A gente tem a parte de segurança na parte de firewall. A lei diz que você tem que guardar os logs de processamento de dados e outros logs, você tem que estar em mão. Lembrando também que o órgão regulamentador está escrito, tem uma norma lá dizendo que em determinados tempos ele vai pedir uma IRPD para que seja feito uma raio-x da sua infraestrutura, RIPD, que é Relatório de Impacto à Proteção de Dados Pessoais. Então, de tempos em tempos, ele vai pedir isso. E você tem que ter em mãos. Então, todo o processo, além desse mapeamento, dessa coleta de dados, a gente tem a coleta, depois a gente tem o tratamento, a gente tem o relatório de impacto e proteção de risco. E o relatório de impacto e proteção de risco, ele pede mitigações também. Ele diz, olha, se o cenário, ele cria um cenário hipotético, ele diz, olha, se você tem um banco de dados, o que é que você faz para proteger ele? O que é que você tem na sua infraestrutura? Você criptografa ele, você não criptografa ele? Como é que você trata a parte de backup? Tem um tempo de retenção? Quanto tempo você deixa guardado? Quanto tempo não deixa? A gente sabe que tem dados legais. Vou dar um exemplo. Você contrata um funcionário e esse funcionário, para ser cadastrado, ele precisa dos dados. Isso é um dado legal, não precisa de consentimento. É como um doente vai em um hospital e o médico nota lá os dados dele. Esse dado não precisa de consentimento, tá? Isso está visto na lei. Então, tem determinadas coisas que não precisa. Então, isso do meio jurídico, aonde você atua, tudo isso tem que ser visto, os contratos têm que ser revistos. Então, leva-se tempo, não é algo simples como o pessoal aparenta dizer, é algo muito complexo que envolve segurança, envolve recursos, envolve equipes. Quando você faz um levantamento desses dados, você tem que montar uma equipe, tem que fazer a rastreabilidade dos dados e tem que, além dessas consultas internas, às vezes tem compartilhamento que chega a 1 tera de arquivo lá dentro, entendeu? Então, você tem que classificar esses documentos, tem que dizer se tem dados sensíveis, se não tem. Então, é algo muito complexo e demorado. Se as empresas deixarem para fazer isso de última hora, certamente,
como lá na Europa, na União Europeia, muitas empresas pensaram, como muitos empresários pensam hoje aqui, lá estão recebendo multas, justamente por esse pensamento. Não vai entrar, não vai entrar em vigor. Vai, meu querido, ela vai entrar, só é questão de tempo. E quando entrar, infelizmente, muitas pessoas vão levar multas muito salgada, porque a multa é muito alta. Então, as empresas já deveriam estar preocupadas com essa situação. Eu queria só acrescentar uma informação aí, que a gente está fazendo muita remissão à GDPR, à União Europeia, e eu queria esclarecer para o pessoal que está nos assistindo que a gente está falando tanto da União Europeia, porque a LGPD ela foi muito baseada na GDPR. E aí, o que acontece? Como lá já tá acontecendo, já está rolando muita coisa, vamos dizer assim, inclusive a autoridade nacional lá na União Europeia já está aplicando, já está interpretando a legislação aos fatos. Então, lá é um precedente importante de como vai se comportar aqui a autoridade nacional, como vai se comportar aqui essa relação das empresas, dos órgãos públicos com o tratamento de dados pessoais. E aí, Saulo, você também tocou numa questão interessante, que a implementação da LGPD, a adequação a um padrão de qualidade na empresa de gestão de dados pessoais, ela também tem um ponto, ela traz um patrimônio positivo para a empresa. Porque o que acontece? A gente vê ali uma empresa que tem uma pancada de informações pessoais, e aí o cara, às vezes, para encontrar uma informação ali perdida, ele precisa de uma semana, um mês, porque é tanta coisa ali, tanto entulho, que é normal, né? Às vezes a pessoa migrou de um sistema para o outro, coloca lá tudo de bolo. Então, para você se adequar à LGPD, você necessariamente vai seguir um padrão de qualidade e que vai estar entregando uma gestão processual, uma gestão dos dados muito mais organizadas para as empresas. Isso. Até porque ela, no caso, como você estava bem falando no começo aí, Saulo, no caso do DPO, ou aqui no Brasil a figura do encarregado, né? O que é que vai acontecer? Então você vai ter um consumidor, você vai ter um usuário de uma empresa que ela vai lá, notifica a empresa para querer saber como é que está sendo utilizado os dados delas, quais são as informações que aquela empresa possui do usuário, do consumidor, e aí a LGPD vai impor lá um prazo para você responder aquele cara. Então, assim, se você já está adequado à LGPD, se você já tem um padrão de qualidade dentro da empresa, para você fazer a exclusão, para você fazer a retificação daquela informação, para você apresentar a resposta, ela já vai ser algo muito mais natural, né? Porque a gente vê hoje os sistemas que geram planilhas automáticas ali, mas não é somente aquilo, né? Não é somente daquela forma. E outra coisa, Tom, de contrapartida, a lei em si, ela traz conformidade no ambiente como um todo. A empresa ela vai se tornar organizada e com a organização ela vai produzir mais. A organização gera menos trabalho. O que eu vejo hoje nas empresas são aqueles usuários de planilhas. O dono da empresa escolhe um usuário e o usuário lá faz uma planilha e ele administra toda a empresa pela planilha. Isso é ruim porque a empresa está sujeito a norma do funcionário. Ele não tem uma rotina. A empresa tem que criar uma rotina independente do funcionário. Então, a norma, ela bem aplicada, quando a LGPD e você vai botar um ambiente todo em conformidade, automaticamente ele impulsiona a empresa a ser organizada, impulsiona a empresa a ter um bom firewall, impulsiona a empresa a saber o que está acontecendo na sua infraestrutura, impulsiona a empresa a policiar os seus dados, a policiar seus funcionários, a policiar toda a parte de sua infraestrutura, desde câmara à organização da sua empresa. Então, um empresário investir numa adequação, numa consultoria, ele não vai só estar adequando os seus dados, ele vai estar adequando toda a empresa, porque a lei em si, ela fomenta você fazer uso das ISOs, e as ISOs em si, ela aplica qualidade na negociação como um todo. Exato, exatamente. A questão do acesso dentro da empresa, quem é que pode acessar, a quais informações ele pode acessar, a rastreabilidade de quem acessou, quando acessou e o que acessou, isso também é muito importante. Porque o que é que eu percebo, Saulo? Às vezes algumas empresas, sobretudo as empresas de pequeno porte ou as microempresas, elas têm a impressão de que essa questão da LGPD, da proteção de dados, é algo muito distante delas, né?
E aí a gente precisa entender que essa questão dos vazamentos não é tão distante assim, né? Isso pode acontecer até mesmo dentro de casa. Por exemplo, você tem um funcionário, às vezes um cara que saiu ali da empresa e saiu chateado com a empresa, e aquele cara tinha acesso a informações sensíveis, e ele, por exemplo, acessa a informação de casa na nuvem, e de casa mesmo ele pode fazer o download daquelas informações. Isso tudo, com a entrada em vigor da LGPD, fica muito arriscado, né, para a empresa estar trabalhando dessa forma. Então, assim, talvez o primeiro passo para implementar a LGPD, talvez não, o primeiro passo que a gente precisa fazer para implementar a LGPD é entender o fluxo dos dados dentro daquela empresa, né? Quem é que tem acesso, como é que é coletado, quais são as finalidades da coleta, como é que está sendo explorado, se há compartilhamento desses dados com outras empresas, com empresas terceirizadas, para que a gente possa compreender de onde pode vir um eventual furo, né? E esse furo a gente percebe também, graças a Deus, a segurança se está fazendo lá no escritório, mas eu já vi casos de outro escritório de hacker, se o cara entra lá, acessa o banco de dados, faz um download, exclui tudo da empresa e cobra uma pancada de valor, cobra até em dólar, fiquei sabendo aí em alguns casos, para devolver a base de dados do cara, né? Tem sim. Inclusive, teve vários casos esse ano de bancos de dados que estavam na nuvem. Muitos donos de empresa, infelizmente, por contratarem pessoas, vou dizer, um pouco qualificadas, que não são preparados para a área de segurança, tem a falsa noção de segurança quando se bota um banco de dados na nuvem. A nuvem em si, ela requer também a administração como se fosse uma rede local. A nuvem nada mais é do que uma rede, sendo que na nuvem. Só não está dentro da sua empresa, mas ela vai requerer o mesmo cuidado na parte de segurança que você tem interna, você vai ter lá. Na verdade, lá você tem muito mais trabalho, que os ataques lá são maiores, as investidas de DDoS, negação de serviços lá são maiores. Então, é trabalho, com a nova lei agora, é trabalho do controlador, ele vê as normas e a conformidade do ambiente de quem você está contratando. Você tem que ter cuidado, porque se também, como já foi dito, se houver violação desses dados lá na nuvem, ele vai pagar, ele paga. Então, não tem aquela história agora que eu contratei o terceiro, é problema dele, se houver um roubo de informação. Com a nova lei, não. A empresa tem que ter cuidado com seus dados agora. E aos empresários que estão escutando agora, não brinquem, porque verdadeiramente as leis, quando elas forem, o órgão entrar em vigor, a ANPD entrar em vigor e começar as fiscalizações e realmente as multas vão ser muito salgadas. Então, vocês tomem cuidado, e não só pelo órgão regulamentador, porque o setor jurídico e as pessoas em si vão começar a cair em cima. Eu lembro bem de um episódio, há muito tempo atrás, Toby, de pessoas que entravam na justiça por financiamentos com juros abusivos. Meu sócio, Cristiano Queiroz, ele conhece pessoas juristas que trabalhavam em escritório de advocacia e saíram para botar um escritório especificamente para isso e ganharam muito dinheiro. Então, o curso, quando eu estava fazendo a formação de DPO, o professor disse que iria ter pessoas da parte jurista na porta de data centers procurando, e aí houve um roubo de informação, houve, não houve. Então, o setor em si, ele vai ser o fiscalizador. Então, as empresas que estão pensando que não vai entrar em vigor, comecem, contratam uma consultoria. Se quiserem fazer alguma pergunta no final, a gente vai deixar os contatos aí para vocês. Se precisarem de consultoria, só falar com a gente aí, que a gente vai na empresa de vocês, presta a consultoria, faz um levantamento, sem custo algum, dá uma proposta de orçamento, porque se você deixar para o último momento, vai acontecer como aconteceu na União Europeia com vários empresários. E se você entrar, depois eu vou deixar no story aí, esse site que ele vai mostrando em tempo real as multas que as empresas estão tendo lá. E é de diversos setores, é de colégio, é de farmácia, é de setor de marketing. Ao meu ver, uma coisa que eu vejo atualmente são as empresas de marketing, que as que vão ser mais fiscalizadas. Todas vão ser. Mas o setor de marketing está de frente com o mercado, já eram para estar preocupados, já essas empresas já eram para estar adequadas. Você entra no site deles, a gente não vê conformidade alguma nos sites deles. E é uma coisa básica, e as pessoas têm que começar a se preocupar. E outra coisa também, há 5 anos atrás, muitas cabeças de muitos empresários de hoje em dia, infelizmente, têm a cabeça de 5 anos atrás. A tecnologia mudou, o mundo é outro.
A informação, ela hoje voa, é muito rápida. A gente vê aí a epidemia que a gente está tendo, ela se espalhou de uma forma gritante, assim a tecnologia. Eu me lembro, eu tenho 48 anos. Quando eu era pequeno, que lançava alguma coisa... Não, né? Quando era guri, eu lembro quando lançava alguma tecnologia lá fora, rapaz, demorava anos. Quando lança uma tecnologia lá fora, a gente já estava aqui de imediato. Mudou, o conceito mudou. Então, os empresários de plantão têm que se acordar para sua gestão, para sua infraestrutura, para sua parte de dados. Então, tem que contratar pessoas competentes, porque no mercado o que mais tem, infelizmente, são pessoas mal formadas e, às vezes, acomodadas, por assim dizer. Então, está na hora de acordar, não se deve brincar na gestão, porque você perde negócio. Uma empresa desorganizada, ela trabalha mais, ela gasta muita energia. Muito mais. Aonde não deve gastar, porque a organização em si, ela gera menos trabalho, gera mais rendimento para a sua empresa, e sem falar na qualidade de serviço que as outras pessoas vão ver. Não é isso, Toby? Isso, você constrói uma marca em cima da reputação do serviço prestado, né? Exatamente. E aí aqui volta para aquilo que a gente estava falando no começo. A empresa que se consolida e que ela é conhecida pelo um bom tratamento vai se tornar uma regra de agora em diante, né? Porque os casos de violação à base de dados, de informações pessoais, tendem a crescer. A gente vai ver agora com essa pandemia, com a proibição de aglomerações, sobretudo o setor alimentício, que do dia para a noite teve que migrar para o delivery, e aí traz essa base de dados de clientes, praticamente acessando essas informações a todo momento, né? Então, a gente está vendo um fluxo muito grande vindo para o meio digital, e aí a tecnologia, a segurança dessas informações, ela precisa também ser minimamente exercida para evitar qualquer tipo de violação por parte de terceiros mal intencionados, né? Estou correto ou não estou, Saulo? Não, exatamente. Outra coisa. Eu só queria, Saulo, dizer que a gente está chegando nos 10 minutos finais. Já temos duas perguntas aqui que deixaram. Eu queria dizer também a quem tiver alguma dúvida, já pode ir deixando aqui embaixo. Tem um espaçozinho para perguntas. A gente vai começar, acho que já está na hora de a gente começar a responder algumas perguntas, né? Nessa questão de organização, né? A gente fez uma explanação. A parte de organização, de implementação é muito mais complexa. Existem muitos dados técnicos. Se a gente fosse explicar, não daria tempo, um mês. São muitos detalhes. A gente só fez uma explanação por cima, em diversos tópicos, para que quem não conhecia pudesse entender. Mas a parte de organização, ela gira em torno de preparação do ambiente, certo? Para que possam entender, organização, desenvolvimento e implementação e a governança, que você vai aplicar todos esses conceitos. E depois, avaliação e melhoria. Então, esses são os processos que se devem ser seguidos e que todos os empresários, pessoas que estão escutando, se precisar de consultoria, estamos aí. Exatamente, Paulo. Pode dar andamento aí as perguntas e isso aí. Pronto, então vamos lá. Já tem a primeira pergunta aqui. Com a LGPD, devo apagar os dados de um contato sempre que for solicitado? Como funciona? Como funciona esse processo, tendo em vista que, rapaz, ficou uma pergunta muito grande e não estou conseguindo ver toda a pergunta. Mas, enfim, o que Miguel Cascudo perguntou é se com a LGPD é preciso apagar os dados de um contato sempre que for solicitado. E como funciona esse processo. Aí ele colocou tendo em vista aqui, mas eu não estou conseguindo ver se tendo em vista. Exatamente, Tom. Ele sim, ele tem que ser apagado. Agora, de acordo com a norma, você tem que disponibilizar um e-mail, ou você pode, isso é o papel do DPO, vai ser o e-mail dele, vai ser ele que a pessoa vai entrar em contato com ele para poder delatar, e ele vai fazer a solicitação à empresa. Ou a empresa pode desenvolver meios que ela mesma possa solicitar ou clicar lá no cadastro. Enfim, existem diversas formas. Porém, a lei diz que você tem que guardar os logs de acesso para mostrar se, porventura, houver uma solicitação judicial. Você tem que estar todos os logs registrados para que essa ação seja legítima. E outra coisa que a gente não comentou, mas é muito importante.
O titular da informação é trabalho do controlador pegar a conformidade, pegar a autorização dela. E é papel do controlador guardar esse e-mail de comprovação para que, se ele for ser acionado judicialmente, ele tenha a prova. Ou seja, ele pode guardar de forma de papel ou enfim, de relato na internet, enfim. Mas é obrigação dele guardar esse consentimento. Né? Uma questão interessante. Se ele não tiver, ele entra em não conformidade. Uma questão interessante também com relação a essa pergunta ainda naquelas empresas que colhem dados excessivamente e até mesmo informação que às vezes o cara nem vai explorar, mas ele está ali coletando e aí também se expondo, né, Saulo? Porque assim, a empresa ela trabalha com uma finalidade. E se ela começa a colher dados de todo mundo, dados que ela até mesmo não vai utilizar, o que é que segundo a LGPD, agora seria interessante, que a LGPD também veio nesse sentido, de tentar evitar os excessos, né? Apaga aquelas informações, né? Ser prudência é bom, mas a lei em si, ela não diz que você deve coletar X dados. Você pode coletar o que for, mas se você tiver condições de tratá-los e de guardá-los, de manter a segurança, tudo bem. Mas se não tiver, como você mesmo falou, Tobin, se é melhor guardar só o essencial. Além disso, é perigoso. Então não guarde. O que você vai usar, ou você pode também anonimizar, pode criptografar. Então, existem diversas técnicas que a lei aborda para você tratá-lo. Então, a lei ela consiste no foco só na questão de dados, mas em torno dela existem meios e ferramentas para você guardá-la, para você protegê-la. E ela também aconselha a você guardar só o essencial. Ponto. Se você não vai usar, para que você vai estar com aquele dado? Exatamente, exatamente. Tem outra pergunta aqui também, como estruturar uma empresa em termos de segurança da informação para adequação à LGPD? Boa pergunta, boa pergunta. Tem que fazer uma live de 24 horas, né, Saulo? Não tem, porque a segurança da informação... De ponta a ponta. Porque a segurança da informação, ela não é só tecnológica, ela é de ambiente. Né? Ou seja, a segurança da informação diz que o CPD, para ele estar protegido, ele tem que ter chave, ou você pode usar biometria, o seu ambiente tem que estar... Então, existem regras que a ISO vai lhe fazer aplicar a certificação de qualidade, vamos dizer assim, né? E de segurança. Então, a segurança em si, ela não é só tecnológica. Ela envolve muitos processos, envolve mesa limpa, faz parte da ISO. Então, ou seja, você tem que ter um ambiente limpo, o seu setor do RH não pode entrar todo mundo, tem que estar fechadinho, as papéis. Então, isso faz tudo parte da segurança da informação. Então, é um assunto muito complexo, teria que fazer uma live para que a gente possa discutir, mas ela segue esse caminho, querido. E eu tenho a impressão que essa pergunta ela também se conecta com a outra, no sentido de tanto no excesso com relação a quantas informações coletar, mas também por quanto tempo guardar, né, Saulo? Voltando para aquele exemplo que eu falei lá do começo, um advogado que está trabalhando num caso de família. Segundo a LGPD, você não precisaria colher todas as informações, né, somente o essencial, para que você possa exercer aquela finalidade para a qual você está colhendo aqueles dados pessoais, mas acabou a causa, transitou o processo em julgado, não tem mais interesse. Segundo a LGPD, se você tiver informado que a coleta seria para essa destinação, você não teria mais legitimidade em armazenar aquelas informações, né? A não ser que você pode manifestar um interesse de continuar estreitando os laços com o cliente, mas aí você não precisaria guardar aquelas informações sensíveis do cliente, né? Talvez endereço do cliente para mandar uma carta direta posteriormente, o número do WhatsApp do cara para você estar mandando sempre os parabéns, está alimentando. Não, a meu ver, não haveria nenhuma violação nesse sentido. Agora, se acabou aquelas informações, o cara ainda guarda ali o imposto de renda do cara, tá entendendo? Ainda guarda a certidão negativa da empresa do cara, dos últimos 10 anos. Então, assim, são informações que nem tem mais legitimidade a ser guardada e que poderia, sim, nesse caso, configurar uma violação à LGPD, né?
Exatamente. E também são tantos detalhes que tem na lei, se a gente fosse discutir. Tem a questão de dados sensíveis ou não, né? O dado sensível é alguma coisa que é relacionada a causa de discriminação, como opinião política, origem racial, convicção religiosa, são os dados sensíveis. Os dados que não são os dados pessoais, o nome, identidade. Então, são tantos detalhes que a lei ela fala, ela diz sobre dados, mas, como eu disse, em torno dela, ela nos dá ferramentas para que a gente possa tratá-la. E é um processo complexo, não é um processo simples, é um processo demorado, torna a dizer, para os empresários de plantão, não queiram fazer a adequação dentro do mês, porque não vai funcionar. As pessoas que chegam para vocês oferecendo serviços de imediato, repensem, tomem cuidado, vejam se essa pessoa tem know-how para fazer isso, porque uma adequação é demorada, envolve muito processo jurídico. Tobin está aí e sabe como é a parte jurídica, porque tem que ser revisto todos os contratos da empresa para adequação da lei, tem que ver os contratos de terceiros. Então, é um trabalho muito minucioso jurídico, um trabalho muito minucioso tecnológico e envolve vários segmentos internamente da empresa. Envolve você, dependendo da empresa, do porte dela, é um trabalho imenso. E pequenas empresas têm que começar também para essa adequação. Exato. E aí entra naquela questão, já caminhando para se encerrar aqui, porque eu estou vendo que o Instagram vai derrubar já a live. Já vê aqui, ó, já pode marcar a segunda live. Laurentino colocou aqui embaixo. A questão da figura do DPO, né, Saulo? Ou do encarregado. Que aí vai se tornar, já com entrada em vigor, uma figura essencial dentro de qualquer empresa, né? E aí algumas empresas vai ser o mais viável você terceirizar isso. Exatamente. A lei diz que tem que ter um intermediador. Né? 1 minuto e 50. Já apareceu aqui para mim. Oi? 1 minuto e 40 restante. A lei ela não diz ela não diz que você tem que contratar um DPO. A lei diz que você tem que ter, ela chama de encarregado, né? Que a gente chama de DPO, que é encarregado, que a gente chama de DPO. A empresa, se ela não quiser gastar custo com o DPO, ela pode pagar a consultoria e pode eleger um funcionário dela como DPO. Não é responsável. Pessoa da informática, uma pessoa de confiança dela, e ela vai ser a ponte entre o titular de dado e o órgão regulamentador. Ela que vai responder. Agora, certamente, ela vai ter que ter a capacidade técnica para explicar e redigir todo o conceito quando o órgão regulamentador pedir, porque quando ela vai pedir a RIPD, é muito complexo. Ela pede para você explicar em detalhes. Ela não vai pedir para você explicar judicialmente. Você sabe que você preenche as causas, vai estar lá as linguagens de vocês, que vocês usam, todas elas, mas ela não vai pedir, ela vai pedir em detalhes. Ela vai dizer, meu amigo, você tem o quê? Tem um faro que ele faz assim, usa essa tecnologia, os protocolos são esses, as chaves são essas. Temos 30 segundos restantes. Eu acho que poderíamos agora, já é uma obrigação aí do Instagram, agradecer ao pessoal, né? Desculpa te interromper, mas é porque realmente 20 segundos agora. Agradecer a atenção do pessoal aí, né? Nos colocar à disposição. Vamos fazer a segunda? Vamos lá.